A gente tem hoje, pessoal, um movimento, digamos, positivo também para as commodities metálicas, tá? É importante dizer isso. Obviamente que quando você tem aí Estados Unidos e China podendo chegar em algum consenso em essa questão de guerra tarifária e de que algumas commodities metálicas estavam sendo bastante prejudicadas, né, por esse aumento aí de tarifas, isso acabou surgindo como uma notícia positiva e aquilo, pessoal, como consequência eu vejo que isso tende a beneficiar, de certa maneira, a Bolsa Brasileira. Mais para frente a gente comenta aí um pouquinho sobre o mercado local. Tá, pessoal? Então a gente começa realmente assim o mês com esse viés mais otimista e que tem como pano de fundo o fato de nós termos essa, não digo pausa, né, mas esse momento aí de conversa e o Trump aí dando alguns passos para trás em relação ao que foi o início de mês de abril, tá? Impressionante, pessoal, quanto que as coisas mudaram de lá para cá. Não por menos, né, quando você tem aqui, ó, essa matéria da Bloomberg, né, que traz para a gente aqui, ó, que ações se recuperam, enquanto o S&P 500 mira aí 9 dias de vitórias, né, de altas consecutivas. Eu até tinha separado aqui para mostrar para vocês alguns gráficos interessantes, aproveitando que toda sexta-feira a gente faz aquelas análises gráficas semanais, mas só para compartilhar com vocês. Cadê aqui bolsas norte-americanas? Ó, Dow Jones, ó, gráfico semanal. Vejam que está bem próximo daqui da sua média de 50 períodos, lembrando que aqui eu estou no gráfico semanal, mas a gente tem aqui uma aproximação de uma resistência que nós tínhamos aqui na região, pelo menos para Dow Jones, em 4.700, 4.800. S&P já rompeu, né, uma resistência anterior, migrando aqui, buscando realmente a média de 50 períodos, e a Nasdaq também a mesma coisa, que é mais ou menos, pessoal, quando a gente coloca aqui no gráfico diário, essa formação aqui gráfica desta matéria. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Quebrando uma resistência, fazendo aqui um pivô de alta, quebrando aí, ó. Vejam que nós temos a possibilidade, aqui eu estou com um gráfico da Nasdaq, temos a possibilidade de nós termos aqui uma quebra da formação de baixa das principais bolsas norte-americanas. Então, isso aqui por si só, pessoal, graficamente falando, nós temos uma sinalização de compra, de entrada para bolsas americanas, que ao contrário, né, do que historicamente a gente sempre vê para o mês de maio, em termos gráficos aqui de sinalização, a gente tem uma sinalização positiva de que existe espaço para uma continuidade dessa movimentação de recuperação das bolsas nos Estados Unidos, tá certo? Então, mas enfim, eu estou dizendo isso, pessoal, mas não é para sair comprando. Espera aí que a gente vai chegar ainda nas conclusões e nos pormenores em relação à minha conclusão final que eu queria trazer para vocês. Então, novamente, se a gente colocar aqui pelas análises técnicas, gráfico, você tem essa sinalização de que sim, existe espaço para essa recuperação, e para mim, pessoal, eu chego nessa conclusão, que é o fato de que o que fez, né, por exemplo, a Nasdaq aqui sair de 20 mil pontos para quase 17 mil pontos, foram todos esses receios do mercado em relação à guerra tarifária, o quanto isso seria prejudicial para a economia americana, para a economia global, e que obviamente isso trouxe aí um viés bastante negativo de incerteza. O mundo, investidor global, na dúvida, não sabendo o que ele ia fazer, ele resolveu realizar lucros, sair, desfazer das suas posições, e acho que o que mais marcou talvez o mês de abril foi que nessa busca por ativos de proteção, ele não buscou o dólar, tá? Acho que ele buscou outros ativos, principalmente o ouro, moedas fortes como o franco suíço, o iene japonês, mas acho que isso foi muito marcante, tá, pessoal? Realmente o mês de abril assim, ficou marcado nesse sentido. O investidor reduziu a sua exposição a risco, mas nessa redução ele não buscou o dólar como essa proteção, ele buscou outros ativos. E por que esse investidor não buscou o dólar? Por que ele ainda não continua buscando dólar, tá? É importante dizer aqui para vocês, quando a gente olha aqui o gráfico do DXY, ó, hoje tem uma queda de 0,45, tá? A semana é uma semana positiva, mas vejam que quando a gente olha aqui para este candle dessa semana, você tem um fechamento longe das máximas, tá? Veja aqui, a máxima dessa semana foi na região dos 100,4 pontos. Está fechando aqui, por enquanto, a 99,77. E por que isso está acontecendo, pessoal? Isso, na minha opinião, está acontecendo por alguns motivos. Então, novamente, gráficos sinalizam de que existe espaço
para as bolsas norte-americanas continuarem a subir. Mas nós temos alguns poréns que talvez sejam dúvidas, né, que o mercado também tenha e que serão retiradas aí durante essa semana. Primeira delas, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, que tanja essa questão do dólar, tá? Por que o dólar está caindo? E a gente vê aqui, ó, índice de câmbio de mercados emergentes atinge a máxima histórica. Tem a questão do otimismo comercial com China, mas Estados Unidos sendo deixado de lado. Então, quando a gente olha aí o nosso querido real negociado ali a 5,60, entre 5,60 e 5,70, poxa, por que isso aconteceu? Foi uma coisa específica de Brasil? A gente vem comentando aí do efeito rotação, ativos aí buscando, investidores buscando alocações em ativos brasileiros, mas isso só aconteceu com o Brasil, com o real? Não, negativo, tá? A gente inclusive já passou aqui para vocês, né, que outras bolsas aqui, ó, por exemplo, bolsa chilena em dólares, subindo 26% no ano, bolsa colombiana 23%, aí aqui sim o Brasil, ó, subindo 22% no ano, tá? Então, não é um movimento, a gente tem México aqui também subindo 20%, não é um movimento que diz respeito somente ao Brasil, mas a maioria dos países emergentes, países aqui da América do Sul, estão aí com um ótimo desempenho na busca desse investidor que está saindo de Estados Unidos e buscando outras regiões do mundo. Então o ponto é, pessoal, eu acredito que essa sinalização que nós temos hoje, independente aí de guerra tarifária, mostra que de certa maneira, e obviamente que a guerra tarifária só iria acelerar esse processo, mas eu hoje, na minha percepção, tenho algo meio que claro. O mercado espera, né, o investidor global espera que vai existir uma desaceleração dos Estados Unidos. A dúvida que fica é sobre quando isso realmente vai acontecer e a magnitude desse evento. E essas dúvidas, pessoal, a gente vai ser tirada aí aos poucos. E é nesse sentido, pessoal, que eu queria trazer para vocês que, apesar desse sentimento bastante positivo que a gente tem hoje, né, e de recuperação, né, as bolsas americanas aí buscando aí a sua 9ª alta consecutiva, enfim, o que ganha, na minha opinião, relevância, pessoal? Agenda macroeconômica, tá bom?